Oi, tudo bem? O meu nome é Aline e eu sou aluna do programa de pós-graduação em Letras aqui da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou orientada pela professora doutora Gabriela Bauman Duarte e hoje eu vim apresentar para vocês o trabalho intitulado Autoria no processo de formação inicial de professores de línguas. Esse trabalho, ele contém a ideia inicial do meu projeto de dissertação. Para começar a falar sobre essa temática, eu queria abordar um pouco da profissão docente. A profissão docente, ela é muito mais do que só ensinar algo diante de um grupo de pessoas. Ela também envolve o planejamento, a gestão da sala de aula, a facilitação do aprendizado e também, em muitas situações, a mediação entre escola e núcleo familiar. Então, essas outras ações, elas também são ações e situações que colaboram e contribuem para a constituição dessa profissão docente, dessa identidade do professor. Então, a gente pode pensar que verbos como organizar, planejar, criar e lecionar são apenas alguns dos muitos verbos que fazem parte dessa profissão docente. Porém, a identidade docente, ela não se constitui apenas na ou da prática, mas também do saber docente. E esse saber, ele pode ser definido como um saber plural, formado pela amálgama mais ou menos coerente de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Além disso, esse saber docente, ele também é temporal, ou seja, ele é adquirido e modificado ao longo da vida pessoal e profissional do professor. Então, a gente pode afirmar que a formação da identidade docente, ela é um processo contínuo, em constante transformação e influenciado por esses saberes, né? Os saberes profissionais, disciplinares, curriculares e experienciais. Portanto, partindo dessas considerações iniciais, o objetivo do meu projeto de dissertação é investigar o processo de constituição identitária do professor-autor no contexto de formação inicial de professores de línguas. Para isso, eu parto da ideia de que a identidade docente não é algo que se possua ou seja fixo, mas sim uma realidade que evolui e se desenvolve tanto pessoal como coletivamente ao longo da vida do docente. Além disso, relacionando esse conceito com a teoria da complexidade, tem-se o conceito de identidade docente não como um processo único, estável e pré-determinado, mas sim um processo que é diverso, emergente e reconstruído continuamente em face das experiências e transformações vividas. Além disso, eu também parto do conceito de professor-autor e das considerações de autoria feitas por Garcês e Schlatter. A autoria, ela implica construir a própria singularidade nas atividades em que se participa e assumir a responsabilidade pela singularidade produzida. Além disso, essa autoria, ela também se manifesta na tomada de posições públicas quanto a princípios e métodos de ensino, na elaboração e apreciação de materiais didáticos e outros instrumentos de ensino e ainda também no relato sistemático das experiências como professor. Portanto, tendo em vista, né, a importância do papel da elaboração de materiais didáticos para a manifestação da autoria, aqui eu pretendo investigar a identidade do professor que cria ou do professor que recria os seus materiais didáticos. E para isso eu levo em consideração a existência de alguns pilares de autoria docente. Alves e Leffa, em uma revisão narrativa, estabeleceram 4 elementos que eles julgam ser importantes para a autoria docente no processo de criação e elaboração, né, de materiais didáticos. Esses elementos que eles julgam ser importantes são a criatividade, a curadoria, o prazer e a sabedoria digital. Então, todos esses elementos, eles fazem parte e são importantes para a identidade desse professor-autor. Quando a gente fala em criatividade, a criatividade ela está relacionada não apenas com a mobilização de saberes para criar o material didático, mas ela também está relacionada com o próprio processo de curadoria de materiais a fim de obter inspiração para pensar nos recursos de ensino. Então, criatividade e curadoria estão, né, diretamente relacionadas. Além disso, quando a gente fala em prazer, o prazer se manifesta em um material que atende tanto às expectativas do professor quanto às expectativas dos alunos. E já quando a gente pensa na questão de sabedoria digital, a gente pensa na ideia de que a sabedoria digital ela possibilita o uso e o domínio dos recursos tecnológicos para a criação dos materiais
de uma maneira que englobe também os elementos anteriores. Então, como eu acabei de mencionar, a identidade do professor autor, sendo, né, o professor autor esse que cria, recria, está sempre em contato com seus materiais didáticos, essa identidade ela é construída a partir desses pilares, né? A criatividade, a curadoria, o prazer e a sabedoria digital. Bom, e para investigar o processo de constituição identitária do professor autor, nesse contexto de formação inicial de professores de línguas, eu pretendo desenvolver uma pesquisa qualitativa. Isso porque a pesquisa qualitativa, ela não se interessa pela padronização da situação ou pelo estudo de causa e efeito, mas sim pela descrição e pela reconstrução da complexidade da situação analisada, que é o que eu pretendo fazer nessa pesquisa. O público-alvo são alunos do último semestre dos cursos de licenciatura em Letras da Universidade Federal de Pelotas, e a coleta de dados vai acontecer por meio de uma pesquisa documental nos projetos políticos dos cursos, nos projetos pedagógicos dos cursos, na verdade, e também por meio da aplicação de questionários para esse grupo específico. Em relação a resultados, ela é uma pesquisa na sua fase inicial, né? Eu dei início a ela agora no segundo semestre de 2023, então ela é uma pesquisa que vai se desenvolver ao longo de 2024 e provavelmente no início de 2025. Então, como ela está nessa fase inicial, ainda não há resultados concretos para serem apresentados. Porém, com a coleta de dados, eu pretendo identificar as oportunidades de prática de autoria por meio da elaboração de materiais didáticos, que são essas oportunidades, né, que são ofertadas na formação inicial dos alunos, e eu também pretendo analisar as percepções desse grupo de alunos quanto ao próprio processo de autoria. E a partir dessa análise, eu espero conseguir responder alguns questionamentos que surgiram, como por exemplo, o processo de formação de professores de línguas oferece oportunidades para a prática da autoria por meio da elaboração de materiais didáticos antes das disciplinas de estágio curricular obrigatório? Além disso, se sim, né, se o processo de formação oferece essas oportunidades, será que elas são o suficiente para que esses graduandos em estágio, né, em momento final do curso, para que eles se vejam como autores dos próprios materiais? E além disso, quais aspectos será que esses professores em formação consideram relevantes ao elaborar, né, os seus materiais e de que maneira esses elementos eles se conectam com os pilares da autoria docente? Então esses são alguns dos questionamentos que surgiram e que eu vou tentar buscar responder por meio dessa pesquisa. E assim, a partir desse estudo, eu acredito que vai ser possível contribuir para outras pesquisas relacionadas não apenas ao papel autoral docente, né, do docente, mas também outras pesquisas relacionadas à identidade desse professor, em especial a identidade desse professor autor, esse que cria e recria os seus materiais didáticos. Aqui estão as minhas referências. E agradeço à CAPES e ao Programa de Pós-Graduação em Letras aqui da Universidade Federal de Pelotas pelo suporte e apoio, né, nesse início de jornada na pós-graduação. E aqui fica o meu muito obrigado e até mais!